obra de uma vida em livros, documentos, manuscritos, fotos e móveis que nos levam ao tempo de produção intelectual de um dos mais importantes historiadores brasileiros. O acervo de Sérgio Buarque de Holanda completa 40 anos na Unicamp. Mas o laço do autor com a universidade veio antes mesmo da aquisição do acervo e motivou uma nova sistematização de arquivos e bibliotecas. As primeiras peças documentais, os primeiros documentos vieram juntos com um lote de aproximadamente 3.000 livros que vieram para a biblioteca. Ali, o professor Ataliba Teixeira de Castilho, que era o coordenador do Centro de Informação e Difusão Cultural, com base em experiências em universidades estrangeiras, ele já teve uma visão de que aquela documentação que veio junto com aquele acervo bibliográfico, ela deveria ter um tratamento diferenciado, um tratamento arquivístico. A história que deu origem ao SIARC, Sistema de Arquivos da Universidade, também foi contada pelo próprio professor Ataliba Teixeira de Castilho na abertura da exposição 40 anos do acervo de Sérgio Buarque de Holanda, na Unicamp, dia 15 de junho. 40 anos depois, a ideia frutificou, nós temos grandes prédios, grandes acervos, temos tudo aquilo que quando a ideia foi lançada não tinha nessa dimensão, porque a Biblioteca Central já existia, mas não era uma biblioteca cabeça de um sistema, porque não existia o sistema. Cada faculdade tinha a sua biblioteca e então tinha o seu processo de aquisição, tudo isso era descentralizado, ou seja, havia muita repetição de compras do mesmo objeto, do mesmo livro, ou assinatura da mesma revista científica. Então eu tenho muita alegria de ver que aquela ideia lançada lá atrás frutificou nesta universidade tão aberta para a pesquisa e tão aberta para as novas ideias. Autor de vasta bibliografia historiográfica, artigos e prefácios, Sérgio Buarque de Holanda representa um marco nos estudos e interpretações sobre a história brasileira. Em empoderar o Brasil como um país soberano, capaz de produzir conhecimento, de processar o conhecimento sobre ele mesmo, pensando no futuro. Na vida pública, fomentava a preservação da memória e da história por meio da criação de acervos. Ele criou, por exemplo, o IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que é um grande arquivo. Então essa exposição ela tem essa intenção de falar sobre o Sérgio Buarque de Holanda do ponto de vista da constituição do seu próprio acervo, mas falar dele como alguém que também esteve sempre preocupado e vigilante para constituir acervos. Tiago Nicodemo, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo, assina a curadoria da exposição, ao lado de Lucas Maldonado e Rafaela Basso. Professor de Teoria da História na Unicamp e pesquisador da obra de Sérgio Buarque de Holanda, Tiago ressalta as curiosidades da vida do historiador que foram realçadas na exposição. Uma viagem que o Sérgio Buarque de Holanda fez com a sua esposa Maria Amélia dirigindo na década de 60, por volta de 64, 65, para fazer pesquisa para um novo livro, que era a continuação de duas obras muito importantes dele, que era Caminhos de Fronteiras e Monções. O Fusca foi até o Paraguai, passou pelo Mato Grosso, Cuiabá, né, e foi até o Paraguai com a esposa dele dirigindo e os dois indo fazer pesquisa. Essa história foi contada também no documentário de Nelson Pereira dos Santos, Raízes do Brasil, lançado em 2004. Uma vez ela pegou o Fusca que eles tinham e foi pilotando esse Fusca daqui até Assunção, no Paraguai, que naquele tempo era uma aventura, não era estrada feito hoje, que é tudo autoestrada. Foi parar para Assunção para ver os arquivos e ela colaborando com o Sérgio, fazendo pesquisa de documento, tomando nota. Portanto, eu acho que Maria Amélia, tanto como esposa, como colaboradora intelectual, ela assegurou para o Sérgio as condições para que ele pudesse realmente se realizar. Eu não entendo o Sérgio Buarque de Holanda sem Maria Amélia. Uma boa parte desse documentário foi gravada na Biblioteca Central, muito antes do acervo ser transferido para a Biblioteca de Obras Raras. O Zeca disse que na Unicamp também, na biblioteca do papai que está lá, os alunos todos falam que de noite aparece um fantasma, acende uma luz, fica lendo lá os livros e tal. A segunda etapa do filme é baseada na cronologia de S, um relato produzido pelo historiador e sua esposa Maria Amélia,
como conta o próprio Nelson Pereira dos Santos durante uma entrevista à TV Unicamp em 2004. Ele deixou essa cronologia, e é um texto sintético, mas tem o jeito dele, tem alguma coisa de humor. O original está aqui na biblioteca dele, na Biblioteca Central. É importantíssimo a gente divulgar, fazer a difusão desse material, né? E um dos formatos dessa difusão é trazer como exposição. A gente vai também ter essa visita virtual, como se fosse uma exposição virtual também, disponibilizada na nossa página. Toda a parte dos acervos, especialmente também do Sérgio, também está na página da Bora, boraunicamp.br. Tem algumas raridades, preciosidades, livros, por exemplo, do século XV, século XVII. Então a gente tem esse material que são obras raras, estão em um local especial, não só na coleção geral dele, mas que a gente dá um destaque também porque são obras assim inestimadas, de valor inestimado, né? Visitas guiadas explicam ainda a trajetória na vida pública, marcada pela difusão do conhecimento como missão. E vocês podem ver que a gente colocou aqui, e aqui está a revista, o exemplar, um pouco muito antiga, né? Um papelzinho que deteriora bem com o tempo. A própria vida dele se extrapola quando a gente tem um acervo dele que é usado constantemente, tanto para pensar criticamente a nossa história, debatendo certos conceitos, certos problemas muito caros, e ao mesmo tempo que cria novos projetos de pesquisa. Além dos 10.000 livros do acervo, manuscritos, cartas e documentos, são disponibilizados depoimentos em vídeo sobre a obra e vida do historiador. A dona Cília recortava tudo que saía do Sérgio e montava um dossiê. Isso foi importantíssimo, porque ela montou toda a crítica literária de Sérgio. E assim, outras pessoas vão seguir as trilhas dessa busca que papai fez a vida inteira. A ideia é mostrar para a sociedade todo esse, mais do que potencial, né, mas toda essa riqueza de documentos, né, desse patrimônio que a universidade preserva, para que a gente possa transmitir conhecimento, né, cumprindo a nossa função, tanto de arquivos quanto de bibliotecas. A exposição está super bem montada, super bonita, e eu acho que é mesmo uma síntese da obra e da produção intelectual do Sérgio, além do próprio arquivo. Acho que vale muito a visita, né? Uma entrada na obra do Sérgio Buarque de Holanda de maneira muito clara, muito organizada. Eu adorei. E tem uma parte da exposição que fala sobre Sérgio Buarque, formador de acervos, né? Então, o acervo bibliográfico de obras raras na USP foi pensado, né, pelo Sérgio Buarque de Holanda. Então, nós devemos a ele, né, muito da nossa possibilidade hoje em dia de fazer pesquisa. Então, é uma bela introdução, sobretudo para os alunos de graduação. Eu acho que vale a pena essa visita à Unicamp.